Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rodrigo Carpati e está no ar mais um programa. Não deixe de acompanhar os nossos canais e hoje estou com essa referência em segurança, o Lordelo. Lordelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Rodrigo. Eu estou contente, já te conhecia de outras mídias. Você que é uma referência nessa área jurídica, de administração, estou contente para a gente dividir um pouco essa experiência. Ótimo, obrigado. É uma honra, você também é uma grande referência. E para a gente abrir o programa, eu vou colocar uma música. Esse é um programa descontraído, vamos falar um pouco de vida, de segurança. Então eu vou escolher uma, ver se você gosta. A Bossa Nova tem um ar bucólico, Eu né? gosto, Bossa Nova, Rio de Janeiro. Muito legal. Então vamos falar de Rio de Janeiro. Então vamos. Sabe qual é? Eu faço uma indicação aqui, tem um filme que é a vida do Tom, não, o Vinícius de Moraes, a vida de Vinícius de Moraes, retratada pelos amigos que contam a história dele inteira. A história do Vinícius é algo de impressionar, uma vida completamente diferente das vidas de nós, seres humanos normais. Ele teve vários filhos, várias mulheres. Não, é uma loucura, 7 filhos, 7 casamentos, mudou de carreira, era um cara que viveu realmente intensamente. É uma inspiração. Lordelo, que é uma referência na área de segurança, tem um programa de TV, mas eu vou explorar agora um outro lado. Fala um pouco de você quando você atrás das câmeras. Esse é um programa informal e a gente já entra na área de condomínio, segurança, que é um papo sério, mas necessário para que a gente possa aí orientar o nosso público, que é o síndico, é o zelador, é o morador, ou todo aquele que se interesse por segurança. Então, Rodrigo, o que aconteceu? Na minha vida, quando tinha 12, 13, 14 anos, eu gostava muito dos seriados americanos. E os seriados americanos eram todos policiais. E aquilo me encantava. E eu tive muita vontade de fazer faculdade de Direito e prestar concurso para delegado. Fui delegado de polícia há muitos anos. E em determinado momento da minha carreira, eu percebia, isso nos plantões policiais, que as vítimas chegavam no plantão, normalmente a pessoa está nervosa, ou às vezes até levou um tiro, essa coisa toda, mas eu percebia que aquele crime poderia ter sido evitado se aquela pessoa tivesse tomado medidas de ordem seguras. Ou seja, a pessoa tomou uma medida insegura no seu dia a dia, ela deu uma bobeira, ela criou uma oportunidade para o criminoso e foi escolhida como vítima. E naquele momento da minha vida, era mais ou menos 1996, eu resolvi primeiro fazer um trabalho de pesquisa criminal. Eu ouvi 1.250 marginais na cadeia e fora da cadeia. Mais de 1.500 vítimas, ouvindo da vítima. Pô, como é que foi o crime? Existe em todas as situações. E eu sempre perguntava para a vítima o seguinte: como é que o marginal se aproximou? Da onde ele veio? Você percebeu? Não percebeu? E também algumas centenas de policiais, promotores, juízes, profissionais da área de segurança privada, e lancei um livro chamado Como Conviver com a Violência, que eu lancei na Bienal do Livro em 99. Na época foi um lançamento muito legal na Bienal, e fez um grande sucesso esse livro. E foi gozado, eu lancei no sábado e no domingo, e na segunda-feira eu recebi um telefonema, a Rede Globo interessada em me entrevistar, porque ela falou o seguinte: poxa, um cara lançando um livro ensinando as pessoas a não serem assaltadas. E essa era uma proposta única naquela oportunidade. O livro realmente foi um sucesso, e a partir dali eu me tornei pesquisador criminal, me tornei escritor e comecei a ministrar palestras específicas para fazer com que as pessoas, condomínios e empresas adquirissem segurança. Vou te confessar antes que eu fiz direito também, porque eu queria prestar carreira pública, meu sonho era ser delegado de polícia. Legal. Enveredei para a área jurídica para ser advogado. E o que eu quero saber é, o Brasil é um país inseguro? A gente está com uma insegurança muito grande hoje, Lordelo? Olha, o Brasil é um país que tem índices criminais enormes, né? Você tem hoje um dos maiores índices criminais do mundo. E como é que você verifica isso? É muito simples, eu quero fazer aqui uma dissertação muito interessante. Verifique o quanto nós crescemos da nossa própria arquitetura hoje, ela foi toda transformada por causa da violência urbana. Concorda? Concordo. Antigamente, aqui na região da Bela Vista e Higienópolis, onde nós tivemos os primeiros prédios do Brasil, os prédios antigamente não tinha muro, não tinha guarita, não tinha porteira, não tinha nada.
era uma porta de vidro interna aberta e as pessoas entravam e saíam. Com a criminalidade, nós observamos hoje que a criminalidade no Brasil mudou toda a arquitetura de um país, desde de empresa, casa e condomínios. E nós observamos hoje, por exemplo, a indústria de carro blindado no Brasil é muito grande. É uma das maiores do mundo, do mundo. Só que quando você viaja para fora do Brasil, você não encontra guarita blindada, você não encontra portaria, você não encontra carro blindado, você não encontra toda essa parafernália, porque lá não tem problemas com segurança. Então o Brasil, eu sempre digo que quando você olha para a arquitetura e você verifica aquele gradil, todas aquelas preocupações que são necessárias, por quê? Porque nós temos problemas com a criminalidade. E aqui eu faço um alerta que nós estamos caminhando muito mal pelo seguinte, só para você ter uma noção, pouca gente sabe disso, eu quero te passar, nós temos hoje cadastrados já no Brasil, o governo federal já sabe que nós temos hoje 78 facções criminosas, de pequeno, médio e grande porte. Isso não existia há 25 anos. Então, hoje um problema realmente é um problema de crime organizado, fora a questão do crack, que leva à banalização, como nós tivemos recentemente, a morte de um pequeno empresário na rua Oscar Freire, recentemente também agora morreu um porteiro na rua, foi assaltado por causa de um celular. Agora nós temos o problema da quadrilha do Pix. Fala um pouco dessa quadrilha do Pix, porque ela está chegando nos condomínios, você estava me contando. Olha, a quadrilha do Pix já chegou em condomínios verticais e condomínios horizontais. Aí você pode perguntar, ô Lordelo, como é que você sabe disso? O que acontece? Como eu sou referência, Rodrigo, e eu ganhei um apelido há muitos anos na TV de Doutor Segurança. Então a pessoa pensa em segurança, lembra do Jorge Lordello, e quando a pessoa tem uma dúvida, ela entra em contato comigo através das minhas redes sociais ou através do meu e-mail. Então eu recebo diariamente muita informação. E eu comecei a receber 2 tipos de informação, fui atrás e confirmei. Primeiro, são pessoas que são assaltadas na rua com o carro, a pessoa pega o celular da pessoa, abre o aplicativo de banco e através do Pix começa a fazer transferência. E aí eles vão perguntando para essa pessoa, você mora com quem? Eu moro num condomínio. Você mora com quem? Não, moro com meu marido, com os meus filhos. Ah, eles estão em casa? Estão em casa. Aí o criminoso faz o quê? Ele obriga a condução do veículo ao seu condomínio, eles entram pelo condomínio, pela garagem, sobem sem dar suspeitas ao apartamento e ali o marido, a esposa e os filhos, quem tiver é amarrado, é obrigado a destravar o aplicativo de banco e fazer transferência com o Pix. Então isso é o problema atual em condomínios verticais. No condomínio horizontal, nós tivemos várias ocorrências que não ganharam a mídia, acabou ficando só no ambiente do condomínio horizontal, que é o quê? É o condomínio ser invadido pelo muro ou pela mata, que alguns condomínios nem muro tem, e aí essa quadrilha invade o condomínio, entra numa casa que está habitada naquele momento, rende a família, transfere todo o dinheiro através do aplicativo de banco, e aí rouba os equipamentos eletrônicos, entra no carro e foge com o próprio carro da vítima. Então, é mais um problema na área de segurança condominial que os condomínios verticais e horizontais têm que ter agora situações para verificar também esse problema do Pix, que eles querem agora entrar no condomínio. Por quê? Rodrigo, o condomínio é um lugar onde a polícia não está presente. Quando ele consegue entrar e ninguém percebeu, ele se esconde lá dentro. Então ele fica horas lá, ele pode ficar até 24 horas lá transferindo dinheiro. Fica aqui mais um alerta. Depois de transferir todo o dinheiro que você tem, eles podem fazer o quê? Baixar o crédito pré-aprovado, baixar financiamento. Eles baixam na hora e começam a transferir. E agora tem uma segunda modalidade também que nos preocupa. Eles começam a obrigar você a ligar para um parente seu e a pessoa vai dizer, olha, eu estou sequestrada, para que o parente faça uma transferência via Pix para uma chave que eles indicam. Aonde nós chegamos, Lordello? Que loucura. Isso é a nova modalidade do sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago começou no Brasil há 45 anos, que nós temos o sequestro relâmpago, que era o cartão de banco, o cartão de crédito, que as pessoas faziam o sequestro relâmpago. Depois deu uma amenizada, só que agora, com o aplicativo de banco e com o Pix, surgiu a nova modalidade do sequestro relâmpago voltado para aplicativo de banco.
Temos soluções para isso, para esses problemas de segurança pública, antes de entrar nos nossos problemas condominiais? Olha, a solução de segurança pública, eu entendo que ela está muito voltada à mudança do próprio ordenamento jurídico. Você, como advogado, sabe que todo o emaranhado de recursos, os problemas jurídicos para você condenar uma pessoa, e principalmente, vou te dar um exemplo que no meu programa, onde a gente acompanha as viaturas policiais e é preso alguém, o policial, a primeira coisa que pergunta, você tem passagem pela polícia? Primeira pergunta. E aí a pessoa fala, tenho. Você tem quantos anos? Ah, eu tenho 20, 21. Normalmente a média é 18, 19, 20, 21, esse bandido de rua. Carpá, a pessoa começa a falar um currículo criminoso com 18 anos de idade. Né? A capivara do cara é longa. E a capivara é longa por quê? Porque a lei permite esse entra e sai, esse entra e sai. Então, enquanto não acabar com esse entra e sai, por mais que você invista na polícia, você aumenta o entra e sai. Nós tivemos agora, o último feriado, só em São Paulo, 37 mil presos liberados. Desses 37 mil presos, de 3% a 5% não retornam à cadeia. Então o telespectador faça conta. Então é o bandido na rua, ele é preso, ele é solto, é um retrabalho. Então eu entendo que a maior mudança é legislativa para a gente tentar minimizar esse problema. Agora, em relação à questão pessoal, a questão condominial, aí é o que eu chamo de segurança própria sua. A segurança privada. Segurança sua. Então quem mora em condomínio, você tem que ter a segurança condominial e um trabalho de conscientização dos moradores, treinamento de funcionário, para ter o quê? Um ambiente seguro. O que se orienta dentro do condomínio? Quais são os pilares para o condomínio se tornar o local mais seguro possível? Bom, eu poderia ficar aqui, acho que alguns dias falando, porque é uma área que eu amo de paixão, que é a segurança condominial. Mas em breves pinceladas eu diria o seguinte. Primeiro, você tem que ter um controle de acesso de pessoas, veículos e mercadorias rígido. Rígido que eu digo é, permito a entrada de quem tem autorização e não permito a entrada de quem não tem autorização. Agora, o pior é que a gente vê, e eu no meu WhatsApp eu recebo diversos vídeos de condomínios, aonde crianças, não é nem adolescente, crianças estão invadindo condomínios. Crianças e adolescentes. Eles entram pela porta da frente, ou eles pulam o muro, ou eles estão levantando agora também, não sei se você já viu, eles estão levantando o próprio portão da garagem para entrar por baixo. E aí eles entram com uma facilidade tremenda, o porteiro não vê. E eles fazem o quê? A arma deles é uma chave de fenda grande. Eles arrombam uma porta, levam o que você tem e saem. Quer dizer, um prédio que não consegue gerenciar a entrada de uma criança e de um adolescente é um prédio que não tem segurança. Então nós temos que gerenciar controle de acesso do portão de entrada de pedestre e na questão de veículo. E o segundo, proteger o perímetro. Qual é o equipamento melhor para aquele determinado prédio, para que a pessoa não se estimule a pular. A partir daí você tem o CFTV, que é uma coisa realmente muito importante, e uma integração desse sistema, e a gente tem algumas ideias de integração, onde você integra o porteiro, o zelador, o morador, para que a segurança realmente seja reforçada. Aí você tem um condomínio seguro. Mas eu queria falar uma coisa interessante, que eu gosto de falar nas minhas palestras. Tem muito condomínio, às vezes eu faço palestra para muito síndico, e o síndico fala assim, Lordelo, tudo isso que você está falando é importante, mas o meu prédio tem segurança. Eu falo, tem. Por que o senhor acha que o seu prédio tem segurança? Ele me fala assim, Lordelo, tem segurança porque nunca foi assaltado. Aí eu digo, espera um momentinho. O seu prédio nunca foi assaltado, não quer dizer que ele é um prédio seguro. Ele nunca foi assaltado porque nunca ninguém tentou entrar no seu prédio. Aí eu dou o seguinte exemplo, que eu coloquei em um dos meus livros. Tem pessoas que não estão doentes, mas elas não são saudáveis. Ela faz o exame, ela está com uma série de exames irregulares. Então é importante que o síndico que nos assiste ele faça a seguinte reflexão. O meu prédio tem segurança? Será que alguém pode entrar a pé, levando uma mercadoria, indo com o veículo? É fácil ele entrar ou não? Se a informação que você tiver dentro do seu prédio que é fácil, você precisa realmente ter um modelo de controle diferente. Orientação para o condômino, porque a gente vê muitas vezes, Lordelo, que o condômino estraga a segurança, porque conforto e segurança não se conversam. Quanto mais segurança você tiver, menos conforto. E o condômino quer conforto e ele esquece que está na contramão. Orientação para o condômino. Como é que você orienta esse condômino que é arredio no dia a dia? Olha, quem comanda o prédio
é o que eu chamo de prefeito. Prefeito do prédio é o síndico. Os moradores são os munícipes. Esse prefeito ele precisa ter um plano diretor. Todo município tem um plano diretor. E o nosso condomínio tem que ter o quê? Um plano de segurança. Então tudo começa, Carpá, lá no plano de segurança. O plano de segurança é o quê? É uma análise de vulnerabilidade do seu condomínio. Essa análise ela vai, primeiro, as questões de normas e procedimentos, depois quais os equipamentos funcionam ou não físicos e equipamentos eletrônicos. Essa análise ela vai redundar de você primeiro analisar e identificar quais são as falhas e vulnerabilidades. 2, as melhores soluções. Isso quem faz é um profissional, é um consultor de segurança, é uma pessoa especializada em projetos. Prédio tem muito, você sabe disso, é o achismo e o opinismo. Os pseudo-especialistas. Eu acho, eu opino. Não, porque no prédio do meu pai é assim. Esquece. Projeto de segurança é que nem terno. Você tem que costurar de acordo com o tamanho da pessoa e com as condições financeiras daquele condomínio. Então, primeiro é o projeto. Depois do projeto, você vai em fases melhorando esses equipamentos. E aí, faço aqui uma ressalva aos senhores síndicos, que eu sempre pergunto, quando eu faço um projeto de segurança para condomínio, eu pergunto o seguinte: me dá o regimento interno. Esse regimento interno é aquele primeiro regimento interno ou ele foi modificado com novas normas? E geralmente, você pega o regimento... É o primeiro ainda. É o primeiro. Então, para um pouquinho, se você não tem um regimento interno com as novas normas, como é que você vai exigir do morador que ele cumpra uma regra que você estabeleceu, mas não está no papel? Então, projeto de segurança. Bom, projeto, depois a gente tem que fazer o quê? Refazer esse regimento interno e, a partir daí, nós vamos conscientizar o morador. Eu sempre digo, o morador, às vezes, ele é desleixado por falta de conscientização. E aí eu ponho a responsabilidade no nosso prefeito, no nosso síndico, porque ele tem essa obrigação. E aí, como é que nós fazemos esse processo de conscientização? Diversas formas. Primeiro, uma vez por ano, uma palestra interna. Hoje você pode fazer até via Zoom. Uma palestra interna. 2, você ter banners, materiais espalhados no prédio para alertar as pessoas para certos procedimentos. Envio de e-mails, onde você envia também dicas de segurança. Ou seja, você fazer circular informação perene, ele não pode parar. Aí, depois de um tempo, todo mundo começa a se interessar, o síndico vai mostrar os bons resultados e as pessoas começam a entender. Agora, criticar simplesmente o morador, eu prefiro fazer uma crítica construtiva para o nosso síndico, para que ele faça esse trabalho de conscientização. Outro detalhe importante, o morador que não gosta de comodidade, tem muitos que não gostam, só que ele vai ser barrado pelo equipamento eletrônico. Então, o equipamento eletrônico, ele obriga a pessoa a parar e se identificar. Se o condomínio não tem isso, aí o morador faz o que ele quiser. Então, eu sempre digo que o equipamento eletrônico e o físico, ele faz com que o morador, mesmo querendo burlar, ele não consegue. Tem um detalhe interessante, pouca gente já deve ter visto, foi uma ideia minha. Não sei se você sabe, Rodrigo, a ideia das eclusas foi minha. Não sabemos. Lá atrás, eclusa de pedestre, os 2 portões. Quando eu criei essa solução, você imagina, há 18 anos, o que eu recebi de crítica. Onde já se viu 2 portões? Para que 2 portões? Isso vai atrapalhar, isso vai demorar. E logo em seguida nós estabelecemos os 2 portões para carro também. Porque se você não tem no seu prédio os 2 portões para carro, o criminoso ele entra colado no carro e entra os 2. Se só tem um portão. E aí também, na época, foi uma coisa que as pessoas... ouvi muita crítica. Hoje, os prédios já são lançados com os 2 portões. Então, os equipamentos... De ter uma novidade no mercado, que foi uma ideia minha, que eu trouxe a ideia da indústria, que são os torniquetes. O que são os torniquetes? O que são os torniquetes? Quem já pegou transporte público sabe. Transporte público ferroviário, você não pode pôr catraca. O cara pula a catraca, é complicado. O torniquete é um equipamento em que você só passa um por um, você empurrando um equipamento cilíndrico. Uma catraca giratória. Uma catraca, mas só que a catraca só passa um. Só que é um equipamento feio. É um equipamento normalmente para alto fluxo em situação de rede metroviária.
Só que a gente começou a observar o torniquete em algumas empresas, porque com o torniquete você tem a certeza que só passa uma pessoa por vez, Uhum. não entra duas. E aí, a novidade é que as empresas, percebendo isso, eu escrevi alguns artigos a respeito, criaram torniquetes bonitos, Uhum. torniquetes de vidro. Uhum. E isso tem muito, sabe aonde? Em lojas chiques Sim. de joalherias. Aqui na 9 de Julho tem alguns prédios assim, na garagem. Eu cheguei O na torniquete. Paulista Tem também. prédios comerciais usando Aham. torniquete. Aham. E torniquetes bonitos. Você olha, impressiona. Então você Uhum. imagina, você entra no condomínio, passa por um reconhecimento facial, o reconhecimento facial faz você entrar no torniquete, você entra no torniquete, só entra uma pessoa. É um sistema maravilhoso que hoje nós já temos alguns Uhum. condomínios que já estão adaptando e eu acredito que daqui para frente vai ser um equipamento muito Muito utilizado. utilizado. Tem uma pergunta para você. O que você acha da portaria virtual versus a portaria física? Olha, a portaria virtual eu adoro falar, porque quando o primeiro empresário brasileiro teve a ideia da portaria virtual, esse empresário me ligou. Ele teve uma ideia, não vou aqui falar o nome da empresa, o nome do empresário, mas ele me ligou dizendo que ele tinha uma ideia de portaria, ele não tinha nem o nome da portaria virtual. E eu fui visitá-lo, ele é empresário do ramo de terceirização de mão de obra e vigilância. E como é que ele teve essa ideia? Ele foi aos Estados Unidos e lá foi visitar uma tia que morava num condomínio de casas, condomínio horizontal. E nesse condomínio ele entrou e saiu e ele não viu nenhum funcionário. E ele, como dono de empresa de terceirização de serviço, ele falou para a tia, mas tia, como é que é esse negócio aí? Eu entrei e ele falou, não, aqui é tudo virtual. E aí ele foi procurar assim, se inteirar, ele conseguiu na época trazer um software que fazia esse sistema e ele começou a criar de uma maneira assim um pouco inicial esse sistema para o Brasil. Só que naquela oportunidade também a internet não era muito boa e ele me chamou para um bate-papo. E nós tivemos algumas reuniões e eu fui dando algumas ideias, sugestões. Bom, e saiu um protótipo de portaria virtual que ele inicialmente ele fez o quê? Ele ofereceu de graça para condomínio, para testar, Uhum. e hoje virou uma febre, né? Como tudo no Brasil, que se populariza, se prostitui o mercado. Então, a portaria remota ou portaria virtual, nós entendemos que é algo que não é mais do futuro, já é do presente, Uhum. funciona realmente muito bem, mas eu entendo que depende do prédio. Há uma necessidade de uma análise de um profissional de fazer uma verificação em relação ao grau de controle de acesso, Uhum. o volume desse controle de acesso, E a barreira física também, barreira né? física e você saber implementar. Eu visito amigos, vou em festas em condomínios e já vi portarias virtuais muito bem instaladas e vi outras que são totalmente Uhum. vulneráveis, porque a empresa de portaria virtual basicamente é uma empresa de eletrônica. Ele Uhum. tem que ter um Uhum. suporte de Muito grande assistência de software, técnica, sim, de higiene muito grande. manutenção. Agora, é algo muito interessante e não funciona só para condomínio, funciona para escritório, Uhum. funciona para casa, funciona para lotérica. E o Uhum. uso da portaria remota realmente é muito grande e é um tema realmente apaixonante. Legal. Manda uma mensagem para os nossos síndicos que estão nos assistindo. Nós chegamos ao final desse papo delicioso. Você, como você disse, a gente podia ficar aqui dias Verdade. gravando. Diz para o síndico algumas dicas básicas de segurança. Olha, primeiro eu queria dizer que eu sou um aficionado pelo trabalho de síndico, pelo seguinte: todo síndico que eu lidei são pessoas que têm muita vontade de acertar. E quando eles contratam uma pessoa de fora para poder auxiliar, é o caminho realmente certo. Então eu observo que nós encontramos hoje aquele síndico com cabeça arejada, o síndico com cabeça moderna, que sabe ouvir o terceiro. Infelizmente, ainda nós temos aquele síndico mais antigo, aquele síndico que está há 20 anos no prédio, e ele não aceita nenhum tipo de mudança. Eu digo para ele: abra um pouco a sua cabeça, principalmente com as questões de segurança, que é algo muito complicado. Não espere um crime acontecer no seu prédio para que você procure fazer gastos de uma hora para outra. Nós não podemos esperar que o pior aconteça, que é o reativo, que é a pessoa procurar um profissional depois que acontecer. Então, faça uma avaliação,
entenda se o seu prédio realmente tem segurança ou não. Se não tiver, busque as melhores soluções e amplie esse bate-papo entre os moradores, porque é muito importante. Na dúvida, busque, porque o preventivo, a hora que aconteceu o crime, pode ser tarde, pode ter sido tarde. Agradeço você que tem nos acompanhado nos nossos programas. Você pode seguir o meu canal do YouTube, não deixe de curtir o canal também. E Jorge, agradeço demais a sua presença, um papo maravilhoso. Com certeza esse vídeo aí vai reverberar muito aí na Seara Condominial. Muito obrigado. Obrigado. Fiquei contente de te conhecer, porque eu leio os seus artigos, você é uma referência, agora meu amigo já, batemos um longo papo antes da matéria, e acho que você, como eu, nós somos especialistas para ajudar, né? Condomínio precisa de gente realmente especializada. Eu sempre digo, o generalista é aquele que ele alega que sabe muita coisa, mas não consegue resolver problemas, né? E eu vejo que a sua capacidade de resolver esses problemas na área jurídica é muito grande, e foi um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado. A admiração é recíproca. Eu também tenho muita admiração pelo seu trabalho. Obrigado. Mais uma vez, obrigado para você que nos acompanhou.